queridos, graça e paz. Hoje quero convidar vocês a estarem participando conosco de uma série de pequenos vídeos que iremos gravar durante a semana, pensando numa dose diária assim, de motivação, de palavras de autoestima, né? Pensando na mentalidade com qualidade de vida. Nós vamos falar sobre alguns desafios nesse tempo de isolamento, né? De crise. E eu quero convidar você a estar participando com a gente. Serão vídeos pequenos, mas com grande valia, com grandes informações para a nossa saúde mental. Sabemos da importância, né, que é de cuidar da higiene pessoal, da casa, da contaminação, de não termos essa contaminação. Sabemos que é tão importante que criamos o isolamento, né? Toda essa OMS, essa Organização Mundial de Saúde, trouxe esse isolamento, esse confinamento pensando nisso. Nos resguardar, evitar essa aglomeração, né? Então, o que é minha preocupação nesse momento é trazer para você uma qualidade de vida psicológica, emocional, mental, para que quando a gente sair, quando tudo acabar, quando tudo voltar ao normal, a nossa preocupação é quem você vai ser, porque nesses dias de confinamento tem sido muito difícil, alguns desafios são colocados em prática, coisas que a gente não está acostumado a viver. Então eu convido você a vir participar com a gente dessa sériezinha de pequenos vídeos, né? E hoje a gente vai começar falando sobre uma situação muito complicada, que é justamente esse confinamento, esse isolamento, porque nós não estamos acostumados com isso, nós somos seres livres, a gente tem esse poder de ir e vir, de fazer as coisas, a gente trabalha, supermercado, somos independentes. Então, de repente, do nada, sai uma notícia, né? Sai uma divulgação que nós temos que ficar dentro de casa. É uma situação complicada. Então, muitas pessoas já estão acostumadas, porque já lidam com isso diariamente, né? Donas de casa, que já cuida da casa, dos filhos, já tem toda uma rotina diária. Então, é mais fácil, mas aquelas pessoas que têm o hábito de sair, até elas também têm dificuldade, né? Porque faz as coisas, leva filho para a escola, vai para o supermercado. Agora, essas pessoas que estão com essas dificuldades, né, em relação ao trabalho, tem que ficar trabalhando no home office, dividir o mesmo espaço, dividir o mesmo computador, dividir as tarefas, muita gente no mesmo lugar ao mesmo tempo, que de uma forma normal, alguns estariam no trabalho, outros na escola, né? Então, assim, a gente vai estar falando sobre isso tudo, sobre relacionamentos, o que acontece quando está todo mundo confinado no mesmo espaço, né? Sobre a rotina diária hoje, como tem sido, como você está voltando para dentro de você, se reorganizando novamente, toda essa organização da casa, nós vamos estar falando sobre tudo isso. E hoje eu quero deixar uma palavra relacionada a esse medo. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse medo, que o medo é uma reação fisiológica, é normal o medo. Só que a gente entende quando o medo fica excessivo, que gera o pânico, né? Que sai do nosso controle. A gente precisa tomar cuidado com esse medo. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse medo. Nós entendemos que o medo é um mecanismo de defesa. Por quê? Porque se a gente não tiver medo, a gente sai fazendo qualquer besteira aí, não tem medo de nada, pula, atravessa a rua, mexe com arma, né? A gente precisa ter um medo, um resguardo da nossa vida. Então, o medo, ele é um mecanismo de defesa, para que a gente possa pensar e decidir o que a gente vai fazer, né? E uma das atitudes do medo é justamente isso, ocorrer, o mecanismo de defesa vem para isso, ocorrer ou atacar, né? Só que quando isso acontece no nosso cérebro, no momento dessa decisão, onde ou você corre ou você ataca, que isso aí é um sentimento primitivo do homem, tanto do homem quanto dos animais. Pode observar um animal, quando ele se sente coagido, ele se prepara automaticamente ou para correr ou para atacar. Ele se prepara, né? Você já viu como que eles ficam, né? Os pelos arrepiam, as pupilas dilatam. E nós somos assim também. Quando você se sente numa situação de risco, quando você se sente ameaçado, onde você tem que decidir se você luta ou se você corre, você elimina no seu organismo uma substância chamada cortisol. Outros hormônios também, mas a mais importante é o cortisol. É o cortisol que vai fazer você ter essa decisão, se você corre ou se você reage. Só que de uma forma normal, a gente já libera isso aí no nosso dia a dia,
em todos os desafios que a gente encontra no nosso caminho, né? Quando você sai para trabalhar, no trânsito, aborrecimento, algumas decisões que você tem que tomar, né? No escritório, seja lá qualquer for, sendo empregado, sendo funcionário, sendo patrão. Só que de uma forma mínima, porque você faz isso, você reage, mas logo você volta, você estabiliza, o seu organismo fica normal. Ele envia outros hormônios que consegue estabilizar. Agora, imagine uma pessoa onde está vivendo essa situação direto, hora após hora. Por quê? A gente se preocupa com isso. Porque é o que tem acontecido, essas informações que vocês têm observado, a mídia intensa, massacrando aí, ó, só fala sobre isso, ninguém fala mais nada mais, só fala desse coronavírus, só fala da pandemia, só fala da crise, que pode faltar alimento, que pode faltar remédio, que vai faltar médico, agora os médicos também estão sendo atacados, estão sendo contaminados e estão tendo que liberar, aí libera o exército para poder estar, tudo isso é uma situação de medo, de insegurança para nós. Então, uma pessoa que tem essa reação constantemente, isso não é legal. A nossa preocupação tem sido isso aí, é você buscar uma qualidade de vida, um momento que você possa descansar a sua mente. E aí, quando você se prepara para lutar, você mexe todo no seu corpo todo é movimentado, porque ele tem que se preparar para correr, ele tem que se preparar para ter uma visão melhor, uma audição melhor, então tudo muda. Então esses ataques constantes no seu organismo pode desencadear um transtorno, tá bom? Então assim, um transtorno de pânico, um transtorno de ansiedade, depressão, então a gente pode desenvolver sintomas que depois podem ser mais graves no futuro. Porque você tem um medo hoje natural, você tem um medo de vez em quando, essa sensação que você tem do coração acelerar, o medo de morrer, o medo de passar fome, você precisa controlar. Porque quando você controla, passa a ser um transtorno transitório. Aconteceu. Não é generalizado. Aconteceu. Acontece hoje, acontece amanhã de manhã, acontece de noite. É de vez em quando. O que não pode é você ficar bitolado com esse medo, não deixando você fazer nada, te paralisando. Essa questão de te paralisar, também a gente vai estar falando algumas coisas sobre isso nas nossas mudanças de hábitos. Mudança de hábitos para hábitos saudáveis. Então a gente vai estar falando isso no decorrer dos nossos vídeos. Então nós temos essa reclusão social junto com o medo, e isso aí pode gerar alguns transtornos. Então o nosso convite é que você fique atenta a esses vídeos, porque nós vamos estar dando dicas legais para você poder sair disso aí. Se algum sintoma você estiver sentindo, quiser compartilhar com a gente também, pode deixar sua perguntinha aí embaixo, quando o vídeo for... Se você estiver assistindo o vídeo, deixa sua perguntinha ou manda uma mensagem direct, a gente vai responder, ou chama a gente online também. A gente está tendo atendimento online porque a busca está sendo intensa, as pessoas estão meio que desesperadas por não saber o que vai ser amanhã. Né? Então a gente pode trazer uma palavra de conforto, de acolhimento. Você não está só nessa crise, todos nós estamos enfrentando os mesmos problemas, tudo bem? Então a gente precisa só organizar esse pensamento, organizar todo esse medo, essa ansiedade, para que a gente venha sair bem, para no final disso tudo a gente conseguir estar inteiro para começar novamente, tá bom? Então a dica de hoje é: evite um pouco esse contato, evite um pouco essas informações sendo influenciados você ao medo. Então vamos evitar. As mídias, elas estão incentivando pessoas ao medo mesmo, ao desespero, porque elas precisam informar. A gente precisa ter conhecimento, mas se a gente ficar fixado só nessas mensagens, a gente não dá conta e a gente surta mesmo. Então a minha dica hoje é que você se sinta incentivado a sempre estar olhando as informações, sabendo o que está acontecendo, mas divulgue informações positivas, de altruísmo, solidariedade. Esse momento é muito importante. Eu lancei uma campanha também em relação aos idosos, essa preocupação com os idosos, porque eles também só recebem as informações, eles não podem fazer nada. Então, assim, ligue para eles, conversem com eles, deixe uma mensagem. Se você canta, se você tem uma poesia, cante com eles, fala que você se você pode
Você tá junto com eles, se você pode fazer alguma coisa por eles, se eles estão precisando de ajuda, né? Os idosos são os mais prejudicados porque eles que estão mais confinados ainda, porque a gente ainda pode sair, protegido, tem noção. Eles não. Alguns estão acamados, estão sentindo falta dos familiares, estão sentindo falta dos netos. Quem tem neto tá sofrendo nessa hora, né? Porque tá sentindo falta dos netos. Então, procure disseminar o bem, uma palavra positiva, entendeu? Você tem um papel ativo muito importante nisso, para melhorar o coletivo social, na saúde mental. E nesse momento, é um momento em que a gente tem vivido, que a gente está precisando dessas coisas, porque de muitas informações a gente já tem na mídia. Então a gente precisa agora ser solidários uns com os outros, ter sororidade, ter empatia, procurar saber o que a gente pode fazer. E esses vídeos vai ser para isso, queridos, dicas pequenas para que a gente possa caminhar juntos e a gente sair melhor do que a gente entrou dentro dessa pandemia, ok? Um beijo para você, um grande abraço e até o próximo vídeo. Beijo!